Olá a todos, meu nome é Rosana e eu vou apresentar o trabalho intitulado Micro-organismos isolados da silagem de colostro bovino em diferentes tempos de fermentação. Esse trabalho ele foi desenvolvido sob a orientação do professor Dr. Rafael Guerra Lund. Então, como uma introdução, a fermentação anaeróbia do colostro é uma técnica que permite a conservação do colostro bovino. Ele é um processo simples e de baixo custo e é caracterizado, então, por um período mínimo de 21 dias, podendo conservar o colostro bovino por um período de até 2 anos. Além disso, essa fermentação anaeróbia ela é caracterizada somente pelas bactérias acidoláticas ao final desse processo fermentativo. E a silagem pode ser utilizada como alimento para os animais recém-nascidos. Além disso, ela também garante a transferência de imunoglobulina, transferindo, então, a imunidade de forma adequada aos animais. Outra vantagem é que a silagem de colostro bovino apresenta composição fisicoquímica superior ao leite e ao colostro bovino. Entretanto, alguns estudos têm demonstrado a ocorrência de micro-organismos patogênicos na silagem de colostro bovino. E esses micro-organismos muitas vezes são derivados da falta de cuidado nas etapas de pré e pós-ordem. Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi caracterizar microbiologicamente a silagem de colostro bovino em diferentes tempos de fermentação. Então, com relação ao material e métodos, 21 amostras de colostro bovino foram adquiridas de animais da raça Jersey durante o período de março de 2018 a abril de 2019 em uma propriedade localizada na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Então, o colostro ele foi envasado em garrafas PET de 500 ml, garantindo, então, que não houvesse a presença de ar nessa embalagem, dando início, então, à fermentação anaeróbia. Após determinados períodos de tempo de fermentação, obteve-se, então, a silagem de colostro bovino. Após o período fermentativo, então, as amostras elas foram homogenizadas e armazenadas a menos 4 graus Celsius até o momento das análises. Então, para a identificação microbiana dos isolados, a silagem de colostro bovino ela, então foi semeada em agar Chapman, agar McConkie e agar PHI e foram cultivadas a 37 graus Celsius durante 72 horas e a identificação foi realizada através da coloração de grã e provas bioquímicas. Os lactobacilos, eles foram identificados de forma presuntiva. Então, a silagem ela foi semeada um agar seletivo para lactobacilos, verificando então o crescimento ou não desses micro-organismos. Com relação aos resultados, então, nós temos a tabela 1, que mostra a identificação dos micro-organismos isolados da silagem de colostro bovino. Então, cabe salientar, então, que o micro-organismos de maior ocorrência foi o lactobacillus, estando presente em 95% das amostras, e os gêneros de menor ocorrência foram a Escherichia, Actinomadura, Streptococcus e Leuconostoque. Então, do período de 61 a 200 dias, podemos destacar, então, a ocorrência dos gêneros Lactobacillus, Enterococcus, Escherichia, Staphylococcus e Bacillus. Já no período de 220 a 273 dias, destaca-se, então, a ocorrência do Corynebacterium. Porém, ainda assim, houve a identificação dos lactobacilos e dos estafilococcus. Do período de 280 a 437 dias, observou-se, então, a presença de actinomadura, leuconostoque, lactococcus e streptococcus. Ainda assim, também foi identificada a presença de Corynebacterium, lactobacillus, staphylococcus e bacillus e enterococcus. Então, resultados semelhantes, então, foram obtidos por Ferreira e colaboradores em 2013, onde os autores puderam observar uma menor contagem de bactérias acidoláticas e enterobactérias quando a silagem foi fermentada em temperaturas superiores, como 32,5 graus Celsius. Quando essas silagens foram submetidas a um processo fermentativo em temperaturas ambientes que variaram de 17 a 21 graus, houve uma maior contagem de bactérias acidoláticas. Resultado semelhante também foi obtido por Azevedo e colaboradores em 2014, onde obteve uma contagem de enterobactérias, estafilococos e fungos numa silagem fermentada durante 33 dias a 25 graus Celsius.
Então, a presença de micro-organismos patogênicos na silagem de colostro bovino, ela pode ocorrer. Entretanto, a ausência de uma legislação específica para o colostro bovino ou a silagem de colostro bovino dificulta o controle desses micro-organismos. Entretanto, a Instrução Normativa número 76, ela limita uma contagem bacteriana e contagem de células somáticas para o leite e pode ser utilizada como base para um controle dos micro-organismos patogênicos na silagem de colostro bovino e no próprio colostro bovino. Além disso, cabe destacar, então, a importância dos cuidados de limpeza e desinfecção nas etapas pré e pós-ordem. Então, como conclusão, o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos pode ocorrer na silagem de colostro bovino, mas deve-se reforçar os cuidados nas etapas pré e pós-ordenha, visto que a silagem pode ser fornecida aos animais. Assim, recomenda-se o uso de temperaturas ambientes para favorecer o desenvolvimento do processo fermentativo do colostro, buscando minimizar as possíveis fontes de contaminação microbiana. Algumas referências utilizadas. E muito obrigada!